Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu falo para você se Félix Torres está de saída do Corinthians. Vou te contar essa história, tudo agora nesse blend de informações que ainda tem novo pedido de impeachment protocolado em relação a Augusto Melo. Vamos falar sobre isso. O conselheiro fez um novo pedido, já é o terceiro. Eu vou te explicar esse fato. Vamos também falar sobre Gaviões da Fiel não se opondo mais ao processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Soltou nota oficial, acabou para Augusto Melo em relação às torcidas organizadas. E vamos também falar para você com exclusividade quando volta o zagueiro Gustavo Henrique, já que passou por cirurgia e ninguém falou para você quando ele volta. Eu vou te contar tudo isso agora nesse blend de informações. Vamos lá falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem muita coisa importante. Vou começar pelo conselheiro, né, que protocolou um pedido de impeachment, né, contra o Augusto Melo, tá? Já é o terceiro, né? Hat-trick, é o terceiro pedido de impeachment aí. O conselheiro que fez o pedido dessa vez é o Paulo Roberto Bastos Pedro, né? Mais conhecido como Paulo Pedro. Ele faz parte do CORE, né? O Conselho de Orientação do Corinthians. Ele protocolou o pedido de impeachment, tá? Baseado no acesso que ele teve às contas do clube, tá? A publicação deve ser agora analisada, né, pelos órgãos, né, internos do clube, Conselho Deliberativo, e pode resultar em uma nova, né, tentativa de destituição de Augusto Melo do cargo, tá? Entre os motivos que estão lá para esse novo pedido, tá? Falta de transparência nas informações, principalmente das contas que foram entregues, né? O aumento das despesas, né? Uma dívida que aumentou em um ano apenas em 820 milhões de reais. Enfim, déficit financeiro, né? Contratação de empresas sem recomendação do compliance, colocou lá as doações da Arena, enfim, lá no balanço. É uma loucura, né, velho? Muita coisa realmente que aconteceu. Já é o terceiro pedido de impeachment, tá? É bom lembrar que foi protocolado, né, pelo Paulo Pedro, que é conselheiro, né, do Corinthians e que faz parte da Chapa 82, Movimento Corinthians Grande, que apoiou Augusto Melo na última eleição, tá? Então, só para você ter uma ideia, muita gente já rachou, né, com Augusto Melo por falta aí de confiança no trabalho, né, do presidente corintiano. Será que vai ser empichado? Vou te falar o que os Gaviões pensam sobre isso agora. Nas últimas votações, né, nas últimas tentativas de votação, nas últimas reuniões, né, que teve, você sabe muito bem, né, que nós tivemos aí aquelas reuniões para votar o impeachment do Augusto. As torcidas organizadas compareceram, né, por lá e falando, né, que poderia ser uma tentativa de golpe, não deixaram, tá, acontecer as reuniões, tá? A votação, enfim, acabou lá sendo um tumulto bem grande e não rolou, tá? Mas hoje os Gaviões da Fiel divulgaram, né, uma nota oficial que não vão mais se opor. É uma nova, né? É uma nova posição dos Gaviões em relação, tá, a Augusto Melo. Vamos lá, confira a nova posição dos Gaviões sobre Augusto Melo. No último sábado, a diretoria dos Gaviões se reuniu com os associados para apresentar o trabalho de fiscalização no Corinthians e expressar a crescente preocupação com os rumores do clube. Diferentemente dos momentos anteriores, quando o Corinthians lutava contra o rebaixamento e buscávamos um fim de ano em paz entre todos os corintianos e diante de um cenário crítico atual, o Gaviões da Fiel não irá se opor a nenhuma reunião que paute a proposta de impeachment do atual presidente. Essa decisão é motivada por fatores graves, repetição de erros de gestões anteriores, como problemas recorrentes na base, nomeações com viés político, mostra falta de aprendizado e compromisso com o clube, a gestão está em desmanche, com alto rodízio em cargos importantes e retorno de figuras antes opositoras, o que levam dúvidas sobre os reais interesses por trás dessas movimentações, tudo que eu já avisei vocês e vim avisando há um bom tempo, tá?
A falta de transparência e de respostas a questionamentos feitos em reuniões do Conselho e em outras instâncias é inaceitável. Diante disso, exigimos que Augusto Melo venha a público pelos canais oficiais do clube para apresentar respostas claras aos pontos pendentes, um plano de ação com prazos definidos, a divulgação do orçamento de 25 e apresentação de relatórios trimestrais. Também recomendamos a criação urgente de um comitê executivo da presidência, com corintianos externos, sem vínculos políticos ou empregatícios com o clube. Está tudo aqui, né, na nota, né, dos Gaviões, tudo que eu estou falando, né, está colocado aqui, ó, só para você ter uma ideia, né, do que está acontecendo, tá? Aguardaremos o posicionamento, tal, pelo Corinthians com muito amor até o fim, Gaviões da fiel torcida, tá certo? Então, gente, pelo jeito tá acabando para Augusto Melo, né? Não tem ninguém mais, né, que possa segurar o presidente corintiano que, né, tem feito realmente uma gestão bem ruim à frente do Corinthians. Comenta aqui embaixo o que você acha agora, né, com os Gaviões aí praticamente, né, praticamente não, né, deixaram claro que não vão se opor mais ao impeachment do presidente. Comente aqui. Olha só, quando volta o zagueiro Gustavo Henrique, hein? Muita gente, né, não informou isso para você. Aliás, ninguém te informou isso, né? Só foi informado que ele vai ficar 30 dias, ou melhor, né, foi informado que ele passou por uma hérnia, né, uma cirurgia de hérnia, retirada de hérnia, e eu tô te informando agora, já revelei, né, 30 dias fora, tá? Olhando os próximos jogos, né, do Corinthians, né, a gente está hoje no dia 5 de maio, então 5 de maio, 5 de junho, né? 5 de junho, o nosso querido Gustavo Henrique voltaria só contra o Grêmio, então no dia 12 de junho, tá? Um jogo fora de casa, né, pelo Campeonato Brasileiro. Então o Gustavo Henrique ainda vai desfalcar o Corinthians contra América de Cali, Mirassol, Racing do Uruguai, Santos, Novo Horizontino, Atlético Mineiro, Huracan, Vitória. São 7 jogos, né? E ele voltaria contra o Grêmio numa quinta-feira, né, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, tá? Então o canal Café do Setorista sempre te deixando informado, sem nenhuma dúvida, sempre bem informado e sem nenhuma dúvida, tá? Um mês, Gustavo Henrique fora, são 7 jogos ainda que ele vai desfalcar o Corinthians que tem problemas no sistema defensivo. Aliás, vou te falar de um deles que pode ir embora. Deixa o like aqui. Olha só, Félix Torres está de saída do Corinthians, né? Muita gente tem comentado sobre isso, né? Muita gente falando que tem proposta, que tem time querendo, enfim. Eu não tenho nenhuma confirmação de proposta pelo Félix Torres, de time brasileiro, né, ou de time do exterior. Tem sondagem, sim, mas vários jogadores do Corinthians têm sondagem. O que está acontecendo, então, em relação a Félix Torres? O Corinthians não quer mais contar com o jogador, tá? E diferente, né, de informações que o Corinthians pode facilitar, claro que pode, essa informação é super verdadeira, tá? Mas a informação que eu tenho vai mais além. O Corinthians está oferecendo o Félix Torres no mercado, né, para tentar avançar na saída do zagueiro. Então a gente vai ter, né, que aguardar, tá? Aguardar aí os próximos passos, né, e a próxima janela também. Mas o Corinthians está oferecendo o Félix Torres no mercado. O Corinthians tem a intenção de repassar a dívida, né, já que contratou ele do Santos Laguna. O Corinthians já entendeu que vai perder dinheiro, está disposto a isso. O Corinthians pagou muito caro pelo Félix Torres, foram 6,5 milhões de dólares, meu amigo. É muita grana, tá? Você multiplica isso por 6 praticamente, né? É muita grana. Então o Corinthians realmente vai perder dinheiro, não tem jeito, porque comprou, né? Pagou mal, né, cara? Pagou muito, pagou alto pelo Félix Torres por um zagueiro equatoriano, que depois se mostrou, né, que é um zagueiro de qualidade duvidosa. Aliás, um dos motivos que o Corinthians não quer mais contar com o Félix Torres é que ele não passa segurança, algo que o canal Café dos Setores já observou desde as primeiras semanas do Félix Torres no Corinthians, e quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre falei sobre isso. Hoje, comissão técnica, diretoria, todos entendem que o Félix Torres pode entregar a paçoca a qualquer momento. Ter o Félix Torres em campo em jogos decisivos é correr um grande risco. Se você está fazendo um jogo bom e de repente colocar tudo a perder, se você está disputando uma final e de repente colocar tudo a perder com um pênalti, com uma expulsão, Félix Torres não passa segurança nenhuma
dentro do Corinthians, e o Corinthians quer vender o jogador, está oferecendo ele, tá, no mercado do futebol, para clubes brasileiros, para clubes da América do Sul, já que ele é um jogador, queira ou não, de seleção equatoriana. O Corinthians tem trabalhado oferecendo também um jogador na América do Sul, na América do Norte, em vários mercados, para tentar, né, realmente aí se desfazer do jogador, que é caro para o Corinthians, tá? Realmente foi uma contratação lunática. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o cerco está fechando. O impeachment de Augusto Melo volta à pauta e a Gaviões da Fiel se posicionou a respeito disso. A gente também vai falar desse jogo pela Sul-Americana, o confronto diante do América de Cali, importantíssimo se o Corinthians quiser continuar vivo na competição. Bom, pessoal, tem Corinthians em campo nessa terça-feira, a gente começa pela parte boa, né? O Corinthians no terceiro jogo sob comando de Dorival Júnior e fica difícil até a gente prever uma escalação. Eu estava acompanhando os principais setoristas, os portais, buscando algumas informações e fica difícil saber porque a gente tem algumas confirmações e elas são poucas, de, por exemplo, de ausências, né? O Gustavo Henrique está fora, o Rodrigo Garro também, o Angileri está de volta. Então, como é que ele pode montar esse time? Eu verdadeiramente não sei. Porque ele pode manter o sistema lá da estreia contra o Novo Horizontino, preservando os jogadores, priorizando o Campeonato Brasileiro, ou ele pode dar uma sequência de 2 jogos, né? Preservando lá na Copa do Brasil, para priorizar Campeonato Brasileiro, jogo importante contra o Inter, como foi, e a vitória que acabou vindo, e depois esse jogo dificílimo pela Sul-Americana. Por que ele é dificílimo? Porque se o Corinthians não vencer, praticamente fica muito difícil conseguir uma classificação. A gente está falando de um torneio em que apenas o primeiro passa. E aí você tem aqui na tabela, o primeiro colocado é justamente o Huracan. Cabe uma secadinha também, mesmo o Corinthians vencendo o América de Cali nesta terça, o Huracan na quinta-feira, só que é contra o Racing do Uruguai, que perdeu todos os jogos até agora. O jogo é no Uruguai, vai que o Huracan, né, que venceu o Corinthians em São Paulo, por exemplo, perde esse jogo, empata, sei lá, dá uma tropeçada. O Corinthians pode ter uma vida um pouco mais facilitada, né? Porque ele vai a 7 pontos, é justamente a pontuação que hoje está o Huracan. E o América de Cali é o time que, no caso, o Corinthians terá batido e deixará de pontuar. Então, por essa conjectura, uma vitória é fundamental para deixar o Corinthians na ponta, brigando aí pela primeira posição, que dá vaga direta para as oitavas de final. Uma não vitória vai deixar a situação complicada, porque os próximos 2 jogos, o Corinthians ainda tem 3 jogos a realizar, contando dessa terça. Vão faltar 2 jogos fora de casa, em que o Corinthians necessariamente vai ter que vencer e ainda assim depender de outros resultados. Por que eu digo isso? Porque a Sul-Americana, pelo menos pelo Ramon Dias, ela foi tratada como uma competição secundária por conta do Campeonato Brasileiro. Havia uma preocupação, um temor, eles passaram muito preocupados ano passado, com o clube disputando ali perto do rebaixamento, dentro da zona do rebaixamento, durante boa parte do campeonato. Eles não queriam passar por isso de novo. Quando o time cai da pré-Libertadores por culpa deles, e aí depois entra na Sul-Americana, a prioridade nunca foi a Sul-Americana e estava muito claro isso. Com o Dorival a gente não sabe. A gente não sabe, o Dorival é um cara copeiro, ele gosta de Copas, ele é um cara que roda o elenco, mas ele trabalha jogo a jogo. Ele faz a sua gestão física, vê quem tá melhor e faz um planejamento de alguns jogos ali na frente, no horizonte, do tipo assim, eu vou ter, como por exemplo, citei, né? Vou ter o Inter e o América de Cali. Então eu preservo aqui contra o Novo Horizontino, deixo a galera um pouco mais pronta aqui, depois eu preservo ali na frente, rodando um pouco o elenco. Então eu não acho que ele vá com o time titular. O que seria o time titular? Qual seria o time titular do Dorival hoje? Vamos lá, Hugo Souza, Mateuzinho e Angileri, imagino eu. Hoje, a dupla de zaga, André Ramalho e Kaká, o Gustavo Henrique fora e o Félix Torres também que está suspenso. Então, essa dupla de zaga tem jogado frequentemente. Então esse é um ponto que daqui a pouco ele vai ter que dar uma revezada também na defesa, e ele só tem o Tchoca, né? Para poder alternar ali, senão esses caras vão jogar o tempo inteiro, porque hoje, por exemplo, ele não pode contar nem com o Félix Torres, nem com o Gustavo Henrique, então esse é um problema. A partir do meio, a gente tem ali titulares dele, Ranieri, Carrijo, e aí eu já fico na dúvida. Será o Martinez? Será o Maicon? Será o Bidon? Ele tem revezado todos eles. Isso sem contar no Charles e no Alex Santana. Mas titulares, eu acho que Ranieri e Carrilho, e aí tem vagas abertas aí. Tanto pelo sistema,
É o Romero mais aberto pela esquerda ou é o Thales Magno fazendo uma ligação com o ataque? E aí o Memphis e o Yuri Alberto, time titular. Mas será que ele vai dar uma sequência para o Memphis e o Yuri em 2 jogos seguidos? Ou vai dar uma chance para o Héctor Hernandes, para o próprio Thales Magno, como aconteceu na Copa do Brasil? Gente, é muito difícil prever, porque é um técnico que está começando e já declarou que a rodagem de elenco e a gestão física são primordiais nesse momento. Só que o jogo é decisivo. O Dorival, se ele entende a Sul-Americana como importante para ele, para o clube, para a temporada, ele vai dar uma forçada nessa escalação. O que você faria? Eu quero muito saber de você aqui nos comentários. Agora a gente vai para uma parte não tão boa assim do vídeo, mas necessária porque algo está acontecendo. Aliás, tem muita coisa acontecendo no Corinthians. E agora me parece muito relevante, porque a gente já imaginava que o impacto das contas reprovadas pelo Conselho Deliberativo fosse gerar esse tipo de coisa. O Augusto Melo teve um novo pedido de impeachment protocolado. Isso significa que o presidente Augusto Melo teve mais uma derrota política dentro do clube. Ele vai enfrentar um novo processo de impeachment. O conselheiro Paulo Roberto Bastos Pedro, que é membro do CORE, aquele conselho composto por ex-presidentes, por membros vitalícios e tudo mais, que vem sugerindo o pedido de impeachment, sugeriu a reprovação das contas e que o Conselho Deliberativo acatou. Pois bem, um membro do CORE, que é justamente esse conselheiro, protocolou um pedido de impeachment. A gente sabia que isso ia acontecer quando as contas foram reprovadas. As contas foram reprovadas depois de um aumento, né, no déficit de quase 200 milhões, 181 milhões, com o passivo da dívida chegando em 800 milhões só no ano de 2024. Claro que você contabiliza essa dívida de 2,5 bi, tendo 700 milhões apenas do estádio, muitos milhões apenas de juros. A gestão se defende que tem essa diferença de quase 200 milhões que vem da gestão passada, pediu para que as contas que foram aprovadas do Duílio em 2023 fossem reabertas. Então tem uma batalha de narrativas, inclusive, para a gente entender quem está com a razão. Eu só estou dando o fato para vocês. O fato é que mais um pedido de impeachment foi protocolado e nesse momento não me parece que o Augusto tenha tanta força. Ele já teve, nos 2 primeiros, ele conseguiu. O Romeu Tuma Júnior foi afastado momentaneamente, depois voltou. Ele conseguiu, via caráter liminar, derrubar uma primeira votação. A segunda, que votou pela admissibilidade do processo de impeachment apenas, e aí depois com toda a confusão que aconteceu, com manifestação das organizadas e tudo mais, a votação depois da admissibilidade, né, do tipo assim, podemos votar por um impeachment, a votação ia se estender pela madrugada, foi suspensa. Então, até esse momento, o Augusto conseguiu algumas manobras para fugir dessa situação. Agora, ele foi perdendo apoio. Ele perdeu muita gente, muitos pares. Eu nem consigo noticiar aqui todos os dias de tantas saídas que a gestão tem tido. Todo dia sai uma pessoa diferente que era membro da diretoria, que era braço direito do Augusto, que era um cara da confiança, de todos os setores. Ele vem substituindo pessoas desde que ele começou a gestão. Então ele vem enfraquecendo politicamente. Esse é o fato. Não tem nenhum juízo de valor aqui nessa informação. E agora vem a posição oficial da principal torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel, dizendo que, diferentemente das outras vezes, desta vez não irá se opor a um processo de impeachment. O ano passado, quando a Gaviões se manifestou de maneira contrária, e no começo do ano também, porque teve aquele processo todo que eu falei aí da admissibilidade, que o clube estava envolvido ali no Campeonato Paulista e tudo mais, e no ano passado, com o clube precisando fugir do rebaixamento, e aí com essa batalha política nos bastidores, a Gaviões ela foi a favor do presidente. Ela se manifestou na defesa do presidente. Diante dos últimos fatos, desse enfraquecimento político, das trocas de pessoas no entorno dele, da diretoria, muitas pessoas saindo da gestão e as contas reprovadas, o presidente da Gaviões, né, o Alê, e a organizada como um todo, eles entendem que nesse momento eles não vão se opor. Se houver um processo dentro do trâmite democrático, né, melhor dizendo,
de que haja um processo de impeachment, enfim, e as pessoas entendam como o afastamento do presidente, a organizada não vai se opor. Perde um apoio mais do que importante, eu diria, fundamental, porque a Gaviões da Fiel, vocês sabem, se posiciona e conseguiu, de certa maneira, né, organizar protestos e manifestações contrárias ao que todo mundo estava prevendo que iria acontecer no clube naquele momento. Nesse momento, a Gaviões fez assim, ó, lavou as mãos diante de tudo que está acontecendo no entorno e disse, bom, se tiver um processo de impeachment, que seja, que aconteça. Agora a gente vai ter que esperar. Há um pedido protocolado. Eu imagino que diante da vontade de muitas pessoas de dentro do clube, que isso vai ser rápido. Não vai demorar muito tempo para que tenha uma votação dentro do processo de impeachment do Augusto Melo. E olha, aí agora sim estou dando a minha opinião, a minha leitura dos fatos é que vai ser difícil ele escapar dessa vez. Das outras ele conseguiu. Dessa, eu não sei se vai rolar.